Oi, gente, tudo bem? Sou eu aqui, a Nath, do canal Somos 5 em Portugal. Então, hoje eu vou gravar bem assim, sem editor, sem nada, porque não sei o que está acontecendo, que o editor está atrasando, né? A voz não está entrando com a imagem. É o editor que me ensinaram, o editor de vídeo. Eu nunca fiz isso, então não sabia nenhum. Se você tiver uma dica, eu aceito. E, primeiramente, não esquece, se inscreve no canal para você ser avisado quando chegar um vídeo novo com alguma informação nova aqui para você. E se você estiver gostando, gostar da informação, for útil, curte aqui também, tá bem? Assim a gente consegue enviar essa mensagem para mais pessoas. Então, fiquei pensando o que eu vim aqui conversar com vocês, mas eu resolvi a gente dar continuidade ao último assunto. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, vê o nosso início, né, do porquê que a gente veio para Portugal, como é que foi a nossa chegada, para você entender essa continuação. A gente chegou em Lisboa, mesmo o nosso objetivo ser ir para o norte, lá em cima, né, e Lisboa fica lá embaixo no sul. Então, eu vou estar falando dessa continuação aqui agora. Em Lisboa, o que acontece? A gente chegava à noite, certo? E como a gente chegava à noite, com criança e tudo mais, não achei conveniente a gente já sair dali para algum lugar. E pensando em não ter gasto, lembrando que quem vem para morar tem que ter esse objetivo muito forte em mente, entendeu? Então, assim, hotel já não foi uma possibilidade pra gente nem em Lisboa, nem em lugar nenhum, porque os hotéis que a gente tava vendo era tudo mais caro, né? Então, sempre meu objetivo foi ver Airbnb e Booking. Em Lisboa, através do Booking, eu achei um hostel. Nath, mas com criança em hostel? Não, calma, gente. Esse hostel ele tinha uma opção de estúdio dentro dele, onde você teria cozinha, banheiro, tudo privado. Então era um mundinho dentro do hostel, só nosso. A gente não entrava em contato com os outros hóspedes, entendeu? As crianças não tinham esse contato. E era bem isolado. Quando a gente chegou lá, assim, descia escada, saía completamente da parte dos quartos. Era bem isolado mesmo, e independente. Ok. Então, a nossa opção, minha, né, que eu pesquisei, conversei com o Flávio, foi um hostel nesse momento inicial. Um hostel. Nesse momento inicial. Por quê? Porque economia. A gente só ia ficar 2 dias. Era só mesmo para descansar, né? Porque a gente chegava ali à noite e tudo mais. E depois de 20 e poucas horas de viagem, a gente ainda ia estar cansado até no dia seguinte. Então, eu achei bacana reservar 2 dias ali. E, continuando o nosso objetivo, a nossa hospedagem eu dividi em 3 locais diferentes. Lisboa, com o objetivo de descanso, porque chegava à noite. Porto, com o objetivo de ficar bem localizada para resolver tudo que a gente tivesse que resolver. Documento e já dar início à procura de casa. Porém, não era o nosso objetivo ficar em Porto. Eu só estava hospedada ali para poder me locomover para onde eu tivesse que ir. E Viana do Castelo sempre foi nosso objetivo final. Porém, né, no meio do caminho, dependendo do que acontecesse, a gente visse e tudo mais, a gente arrumava até arrendamento, que aqui se fala arrendamento. A gente arrumava aluguel em qualquer lugar. E nisso também, né, até em termos de conhecer os locais, conhecer as cidades, foi pensando também nisso, ok? Então, nosso planejamento sempre foi esse. E mesmo sem carro, o que eu fiz? Eu procurei locais que tivessem perto da estação de comboio, porque aí seria a nossa opção. Antes de eu pensar em alugar o carro, como eu falei no vídeo anterior, na verdade nosso planejamento já era essas 3 cidades, né? Esses 3 locais pra gente se hospedar. Então, o primeiro local foi pelo Booking, em Lisboa. Os outros 2 foi pelo Airbnb. Por que o Airbnb? Porque o Airbnb dá a opção de parcelar no cartão de crédito. E pra gente, nesse momento, era importante. O quanto mais dinheiro a gente trouxesse, né, convertido, era melhor pra gente do que gastar em hospedagem. E o cartão de crédito pra gente aqui já não era jogo. Porque o cartão de crédito em si, eu vou falar sobre essa parte, né, de câmbio, conversão, moeda ainda, mas o cartão de crédito aqui, se você for usar, o gasto vai ser maior. Então, o cartão de crédito nós usamos para hospedagem. Até porque vai do objetivo de cada um. O nosso, que era vir morar, o cartão de crédito vai ficar ali paradinho, guardado, esperando a gente ir lá e pagar ele, ok? Conta pra ninguém. Então, nesse momento, faltando uns 2 meses, a gente fez a reserva e parcelei no cartão de crédito do Airbnb, certo? Em Porto, não era Porto na capital, por conta de valor também, né? Quanto mais centro, mais caro.
mas era em Vila Nova de Gaia. Tava bem, tava próximo, pertinho até do centro, pertinho de Porto. Dava pra gente se locomover bem e fazer tudo que a gente tivesse que fazer. Nós chegamos em Lisboa quinta-feira à noite. Então, assim, quinta, sexta, ali em Lisboa. Sábado, quando nós fomos para Porto, já não dava para resolver nada de documento, certo? Sábado e domingo, pegamos no final de semana. A gente já tinha agendado com uma pessoa pra gente fazer os nossos documentos na segunda-feira. Então, eu já vim com isso certo, marcado, combinado, que na segunda-feira nós iríamos até ele. Por quê? Ele é de Coimbra. Nós não fizemos a distância, não combinamos com alguém para fazer pra gente, não. Nós iríamos até ele para fazer a documentação, né? E seria em Coimbra. Então, eu organizei tudo direitinho para que nós fôssemos de Porto, porque de Porto para Coimbra, a distância é bem menor do que de Lisboa. Ia ser muito maior, muito mais cansativo. A gente ainda estava cansado da viagem, para chegar lá cedo ia ser mais complicado. Então, sábado e domingo, a gente praticamente, assim, continuou descansando. Mas vendo, acho que saímos, comemos, fizemos algumas coisas, né? Nos arredores. Casa, a gente só começou a mandar mensagem, não tinha o que fazer também, final de semana, e a gente ainda não tinha os documentos daqui de Portugal. Vamos pro que importa. Na segunda-feira, nós nos dirigimos para Coimbra, na loja do cidadão de Coimbra. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Para você tirar o primeiro documento, que é importante aqui, que é o NIF, como vocês já devem ter visto por aí, muitos falam, se você não viu, vai ver agora, que é como se fosse o nosso CPF no Brasil, ok? O NIF, como se fosse o nosso CPF no Brasil. É o número de identificação fiscal, isso, número de identificação fiscal. Alguns locais você vai ouvir te pedir qual o número de contribuinte. É a mesma coisa que eles estão falando, é o NIF. E para fazer o NIF, você tem que pegar uma senha, tem que chegar cedo. Alguns locais, inclusive, só estão fazendo com agendamento. Então, fique atento para a região, para o local que você vai, como é que está sendo. Dá uma ligada, verifica antes. E ele pode ser feito ou na loja do cidadão ou nas finanças. Então, ok? Nós fomos para a loja do cidadão de Coimbra. Já tínhamos agendado com a pessoa lá, que seria nosso representante. Chegamos, pegamos a senha, ok? Ele ficou lá com a gente até a gente ser atendido. Essa pessoa pra gente foi muito interessante, porque além do NIF, ele já fez o nosso agendamento do NIS. Claro, o NIS, que eu vou falar agora, Número de Segurança Social. Você pode fazer sozinho, sim. Porém, tem que agendar também. Como ele já fez nosso agendamento, ótimo, não cobra mais por isso. Ele não cobrou mais por isso. Então, ótimo. Então, você, de imediato, é o NIF e após o NIS, Número de Segurança Social. O que acontece? Se você for ver vídeos de alguns youtubers que já estão em Portugal há muito tempo, só se atente a isso. Porque no vídeo deles é a experiência deles. Antigamente, a forma de você tirar o NIS era diferente, né? Você não podia tirar assim, sozinho, de imediato. Então, só se atente a isso. O NIS você já pode tirar. E é importante. Você que vai trabalhar. Para as crianças na escola é importante. Depois eu vou falar sobre isso. Para pedir o abono. Para você poder ter um escalão. A gente vai falando sobre isso devagar. Para não ficar muita informação. Então, é importante o NIS de todo mundo. Tá? Adultos e crianças. Então, nesse momento, nós tiramos nosso NIF e nosso NIS. Tá? NIF nós tiramos na loja do cidadão e de lá nós fomos para a Segurança Social em Coimbra, onde estava agendado para a gente tirar o nosso NIS, certo? Depois disso, né, é importante, se você já tem um endereço de morada, se você já tem o seu endereço fixo, você já pode abrir sua conta no banco. Caso você não tenha, aí você vai depender hoje ter o endereço de alguém, né, de alguma forma, porque para o banco, para abrir conta, tem que ter endereço. Essa pessoa nos auxiliou com isso também, tá? Assim, não tô aqui para ouvir se tá certo, se tá errado. Tô aqui para falar, assim, para quem precisa dessa informação, para quem realmente, né, tá interessado em resolver tudo de forma mais rápida quando chega aqui em Portugal. Então, essa pessoa nos orientou na própria loja do cidadão. Tinha a Mel, que é uma das operadoras aqui, a fazer de início um contrato de celular, né? Algo que você vai usar mesmo, não tem pra onde correr. E ele fornecia o endereço dele nesse momento inicial, só pra gente poder já abrir a conta no banco,
certo? Então, a gente fez o contrato da Mel, tô sendo aqui bem transparente, falando tudo. Como eu disse, não vou esconder nada da forma que foi feito. Então, nesse momento, lá mesmo, nós já fomos na loja da Mel, ele fornece o endereço dele, beleza. Flávio foi lá. A gente, quando chega no aeroporto, esqueci de falar isso, gente. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente comprou 2 chips, que aqui eles chamam de cartão, né? Chip de celular. Pra gente poder ter como se comunicar aqui, porque tudo aqui você tem que ligar e falar, né? E o número daqui. Só pra lembrar isso, hein? Quem perdeu essa informação, não perdeu, eu não falei. Ó, falei agora. Então, nós tínhamos 2 números, porém pré. Então, nesse momento, esse rapaz nos indicou ir ali na Mel e fazer o cartão, o chip, já como se fosse uma conta. E, posteriormente, lá no futuro, não tem problema, porque você vai utilizar isso, vai poder utilizar quando você for fazer sua conta, o seu pacote, né, incluindo TV, incluindo tudo, enfim. E altera o endereço, não tem problema, você pode alterar o endereço de morada. Então, se você tem alguém que possa fornecer o endereço, beleza. A gente não tinha, a gente chegou sem conhecer ninguém aqui e foi dessa forma que foi combinado com essa pessoa. Então, a gente já tinha nosso endereço para ir até o banco. Porém, nesse dia ficou muito apertado. A loja do cidadão demorou muito. E olha, ele fica lá com a gente o dia inteiro. Incrível isso. Então, a gente não conseguiu abrir a conta nesse dia. No dia seguinte ou 2 dias depois, não lembro, nós voltamos em Coimbra. Por quê? Porque ele já faz um agendamento com a gerente de confiança dele pra gente poder abrir a conta. Ah, Nath, mas precisava disso? Não, não precisava. Porém, a gente já havia combinado. E para quem vem acompanhando como está Portugal, alguns bancos não estão abrindo conta com facilidade pra gente que chega, né? Então, já recomendo, vai em um banco, ouvi um não, vai em outro atendente. Aqui, o que eu tô vivenciando é muito isso. Depende do atendente, depende do local, depende do atendimento. Eles não seguem um padrão. É incrível isso. Você escuta uma coisa aqui, na esquina você escuta outra, tá? Então, continua tentando se você não conseguiu. Porém, a gente desfrutou já dessa oferta dele e fomos já com agendamento na gerente abrir nossa conta. Abrimos, inclusive abri da minha filha mais velha também, porque aqui é comum as crianças, até a gerente me falou, as filhas dela já tinham. O que acontece? Nosso pensamento foi o seguinte: Portugal tem muitas, a gente que já acompanhava e pesquisava sobre isso, linhas de crédito para compra de imóveis, para tudo, para jovens. Eles têm uns programas para jovens. Então, pensando já na nossa filha começar com uma experiência bancária, a gente já abriu conta para mais velha. Ok? Então, ela já começa a ter um contato, uma experiência bancária, para você que vem com criança, isso é interessante saber disso, e fica vinculada à nossa conta. Até ela ficar maior de idade, ir lá e tirar esse vínculo se ela quiser, amor, fica vinculada à nossa conta, certo? Então, assim, eu que assino por ela e tudo mais, porém, ela tem a continha dela. Falando de criança também, uma outra dica que eu dou. Algumas pessoas que eu estava contactando para ser representante fiscal estavam cobrando para ser representante de criança. Quando eu falava que a gente tinha filhos e tudo mais. Criança não precisa do representante fiscal assinar. Os pais podem assinar, ok? Esse rapaz, ele só orientou, foi com a gente, ficou lá, ele até assinou, porém não cobrou nada pelas crianças, tá? A mais velha, sim, foi uma opção minha. Até eu conversei com ele, porque ela já vai fazer 16 anos e seria interessante ela já ter um representante fiscal. Por quê? Vou falar disso agora também. Você escuta muita coisa por aí que, Natália, para tirar o NIF, quem já tá pesquisando, já sabe o que é NIF, não precisa mais do representante. Eu posso tirar sozinho. Você pode tirar sozinho? Pode. Porém, isso não vai servir para nada. Ou vai, mas se você fizer um contrato de carro, de casa, de trabalho, você paga multa se não apresentar um representante fiscal depois. Tem um prazo. Acho que está em 15 dias, pelo menos era. Não me atualizei agora, mas era um prazo de até 15 dias para você apresentar seu representante. E aí depois você tem documento, já começou a trabalhar, tá com a vida agitada, como que você vai parar para ainda arrumar alguém, ir lá, ou pode não conseguir? Então, nós optamos por já vir com uma coisa certa e definitiva. O NIF já com a representação fiscal, ok? Fica até essa dica pra você, se você tá vendo muitos YouTubers falando coisas diversas, embora quem é sério tá dando a informação certa, sim, que pra você trabalhar, comprar um carro, alugar uma casa, precisa do NIF com o representante fiscal. Então, nessa semana, enquanto a gente estava em Porto,
Não gastamos por conta em passeio nem nada. Lembra que se você vem com o objetivo de morar, você tem todo o tempo do mundo no futuro para conhecer Portugal. Não é momento, você vem com real. O real aqui não vale nada. Então se você for sair, passear, quando você vê, seu dinheiro acabou. Lembra disso. E aí é onde acontece que tá muita gente voltando aí pro Brasil, não tem nem dinheiro às vezes para voltar. Então, nesse momento a gente, né, concentrou nossas energias em estar contactando casa, estar procurando emprego, mesmo que a gente não tivesse documentos. Não sabia nem onde a gente ia ficar, mas pesquisando vagas. E nosso leque estava aberto, assim. Nossa opção sempre foi ir para Viana, ir para o norte, o mais próximo da Espanha possível, porém, a gente estava vendo em casa em todos os lugares. Por quê? A gente estava ouvindo muito não. E no momento em Viana também não estavam aparecendo as opções. Parece que sumiram as casas. Nossa, incrível. E mesmo nos outros lugares que a gente resolveu pesquisar, né, começamos a ouvir muito não, porque eles estão pedindo o quê? Contratos de trabalho, IRS do último ano e os 3 últimos vencimentos. A gente acabou de chegar, a gente não tem nada disso. Então, assim, mediante, né, os últimos acontecimentos, o que brasileiro já fez anteriormente, não só brasileiro, não vamos falar mal do brasileiro, mas tudo que eles já passaram, eles começaram a exigir certas garantias. Entendeu? Muita gente chega, acaba depois indo embora e é isso. Então a gente ouviu muito não, começou a bater aquele desespero, aquela angústia. Nesse momento chorei já. Essa primeira semana foi assim, meio que... Até porque a ficha vai caindo, né? Eu tô aqui do outro lado do mundo, vim pra cá com meus filhos, com tudo, e agora? Como eu já falei antes, não contratei serviço de relocation, tinha muito medo de golpe. Cheguei até a pensar, mas quando vi alguém que era youtuber, que eu entrei em contato, já não tinha nem mais vaga, não tinha opção. Mesmo assim, eu tava com muita pena de dar esse dinheiro. Porém, realmente não tá fácil arrendamento. Eu não digo assim, não é que não tem a casa. Tem. Não tem pra gente que é recém-chegado e não tem esses documentos. Se você vem com visto, vem com tudo certinho, com certeza vai ser mais fácil pra você. Então, aí fomos, não desiste, continua, vamos lá, tentando. Comecei a botar meu textinho, já explicava, somos brasileiros, falava a situação toda. Até que a gente recebeu o nosso primeiro sim. Nosso primeiro sim foi justamente de um imóvel em Coimbra, não estava nem nos nossos planos. A gente ainda estava em Porto. E aí a gente marcou para ir ver, né? Mas falando por mensagem, já falou para mim direto, olha, vai ser... Tudo bem, você não tem essa garantia, mas a gente vai aumentar o número de calções. A gente já pesquisava e sabia que isso ia acontecer. Opções de busca, só uma pausa aqui nisso. Idealista, Imo Virtual, Custo Justo, Sabo PT, né? OLX PT e Marketplace no Facebook. Vai vendo as regiões, bota lá a região, até quantos quilômetros você quer pesquisar e pesquisa. Essa opção foi pelo Marketplace, foi pelo Facebook. Chegamos lá, o proprietário era um gringo americano, né? Então, falando inglês e a gente se comunicando da maneira que pode, que a gente sabe. E mostrou o imóvel pra gente, um T3, ótimo, olha, ótimo mesmo. Pausa novamente. Se você ainda não pesquisou, tá no início da sua pesquisa por Portugal. Então, se você não sabe o que é T3, eu vou te falar agora. É indicação do número de quartos, independente de ser apartamento ou casa. Então, vamos lá. Se fala T0. T0 é como um estúdio, que aqui eles chamam de estúdio, e é como se fosse o nosso kitnet no Brasil. Não tem divisão, não tem um quarto, entendeu? É aquele ambiente junto. T1 tem um quarto. T2, 2 quartos. T3, 3 quartos. E assim por diante. Isso independente de ser apartamento ou casa, que aqui eles chamam de moradia. Quando falar moradia T3, quer dizer que é uma casa com 3 quartos. Apartamento T2, quer dizer que é um apartamento com 2 quartos. Ok? Continuando, então. É muita informação, né, gente? Falei, é muita coisa pra falar. Então, nós fomos ver um T3, um apartamento. Ótimo, ótimo. Lindo, a coisa mais linda. Porém, pra você também que vem achando que só tem imóvel imobiliário aqui... Há muitos que nós fomos ver não tinha mobília. Esse não tinha mobília, não tinha cozinha equipada, que eles chamam aqui, não tinha nada, nada. Então, assim, a gente teria um gasto ainda inicial, pelo menos para poder dormir com as crianças. Nem que fosse comprar um colchão, um fogão, uma geladeira, a gente tinha que ter o básico. E não tinha nada ali. Esse proprietário aceitaria fazer o contrato, porém, a exigência dele eram 8 valores do aluguel. Como assim? Ele dividiu, acho que foram em 6 rendas e 2 calções, se eu não me engano. Nath, o que é renda? O que é calção? Tô perdida. Vamos lá. Renda corresponde ao valor do aluguel. Normal.
Quanto você paga de renda? É o valor do aluguel. Caução, até no Brasil a gente também tem isso, como se fosse uma garantia. É aquele valor que vai ficar ali guardado para no final, quando você sair do imóvel e ele for vistoriado, eles avaliarem se tá tudo ok, te devolve aquele dinheiro. Senão eles usam esse valor para cobrir, né, algum dano, alguma coisa em relação ao imóvel. Esse proprietário, se eu não me engano, seriam 6 meses que a gente já estaria coberto. Então são 6 meses de renda adiantados e 2 de caução. Quando você for fechar o contrato, verifica isso. Porque alguns que eu entrava em contato, por exemplo, pedia 2 rendas. Mas eram os que diziam não pra gente, tá? Que não aceitava, mas só pra explicar. 2 rendas. E aí quando você pergunta e falava, não, é uma renda inicial, no início do contrato, e uma renda no final. Quando você for sair, você deixa de pagar um mês. Entende? Ou se fosse uma renda só, um exemplo. Você pergunta, porque vai ser esse mês só pro final. O proprietário, ele quer dinheiro no início. Entendeu? Ele quer que você pague o primeiro mês logo. Então, não necessariamente vai ser o seu primeiro aluguel, vai ser a sua primeira renda inicial. Pergunta, né? Embora você, quando for ver o contrato, é tudo escrito, mas para não chegar nessa etapa e você só descobrir depois. Então, no nosso caso, a gente ficaria assim, eu acho que 6 meses ali sem pagar o aluguel, porque seriam 6 meses adiantados. Porém, dando 8 meses, né, de 500 euros, que foi esse primeiro. E você ainda tem que mobiliar, equipar a cozinha, ia ficar apertado. Mas até aí, beleza. É o que apareceu, disse assim pra gente. Não era nem onde a gente queria, mas a gente ia topar. Fomos andar pelo local, recomendo. Vai andar, vai perguntar. Fomos no mercado. Aí tinha um brasileiro no caixa e a gente conversou. E realmente ele confirmou o que era o nosso medo. A dificuldade ali nesse local era trabalho. Porque a gente verificou, não tinha... Era muito no interior, você não tem noção. Era em Coimbra, Arganil. Oi, gente. Manda um beijo. Cadê o beijo? Muito bem. Voltando, tive que dar uma pausa porque Nathan deu de gritar aqui, gente. E aí não dava pra vocês me escutarem. Fui botar ele pra ver Bita, que assim ele fica quietinho. Então, onde eu parei, foi falando lá de Arganil, Coimbra. Então, dando 8 meses de início, né? A gente teria que começar a trabalhar logo. E num local que não tinha possibilidade de trabalho, comprar comida, se manter, ia ser complicado, certo? Embora era uma cidadezinha super tranquila, assim, muito bonita. Mas aí continuamos na nossa busca. Falamos, a gente ouviu um sim, então a gente pode ouvir outro, né? Quem sabe? E nisso, nessa busca, continuamos ouvindo muito não. Uns talvez, mas eu então já estava arrendado, ou tinha outra pessoa na frente. Então, assim, a prioridade nunca seria nossa, infelizmente, né, se a pessoa tivesse documentação. Fomos vendo em Viseu, Coimbra, e Coimbra, quando eu falo, não é Coimbra, capital Coimbra, vários locais. Dentro assim, eu falo o nome do distrito, mas nesse distrito a gente vê várias cidadezinhas. E continuamos fazendo nossa busca em Viana, que ainda era o nosso objetivo. Não Viana centro, as cidadezinhas, interior, mas Viana. Nesse meio do caminho, apareceu um imóvel em Viana, 2 imóveis em Viana. O proprietário marcou com a gente, que ia mostrar o imóvel. Esse era em Viana mesmo. E o outro, que era mais pra cima, né? E era bem onde a gente queria. Era uma imobiliária. Eu mandei mensagem pelo idealista e fiquei no aguardo. Esse do proprietário, nós fomos ver, marcamos. A gente ainda estava em Porto e fomos lá em Viana. Ou a gente já estava em Viana? Não, acho que a gente já estava em Porto ainda. Não lembro, gente. Confesso que assim, tanta informação. Não lembro se a gente já tinha ido de Porto para Viana. Lembrei. A gente marcou a visita no dia que a gente saía de Porto e ia para Viana. Que então a gente passava para ver lá em Viana e a gente a gente entrava em Viana e depois já ia ver o apartamento. Chegamos lá também, assim, super legal o local, né? Esse seria um T2, não era T3, mas pra gente tava ótimo. Na verdade, a gente falava que a gente se apertava em qualquer lugar. Eles aqui que não iam deixar, eles têm um padrão de não deixar, tá? Então, se você vem com esse pensamento, né, de brasileiro, saiba que a gente não tá em casa e a gente tem que se adaptar às regras do local. Então, esse nós fomos ver um T2. A gente chegou falando com o proprietário e tudo mais, vimos. Também não tinha mobília, não estava mobiliado, mas era ótimo, lindo. E a cozinha, sim, já estava equipada. E daí, chega a esposa do proprietário, a proprietária também. Quando ela viu que nós tínhamos 3 filhos, ela na mesma hora já falou, não pode ficar em 2 quartos. E o pequeno, e vai dormir aonde? Porque a gente falou, não, mas ele dorme com a gente, realmente.
Ele já ainda dorme com a gente, no mesmo quarto. Mas aí ela ali já encrencou e já deixou claro que não. Ele havia me pedido 6 meses de calção. Então não tinha nada de renda, nada de aluguel adiantado. A gente ia pagar o mês do aluguel já no início. Porém, ele ia ficar com 6 meses já preso com ele. Certo? 6 calções. No valor de 600 euros. E aí ela já disse que não. A gente já saiu dali com essa ideia, né? De sabia que não seria. Embora a gente preencheu uma ficha, ele mandou preencher, né? Que tinham outros interessados. E assim foi feito. A gente preencheu uma ficha, mas a gente já sabia que não ia ser. Então, aí a gente entrou em Viana e tal, continuamos nossa busca, né? E eu tava aguardando algumas respostas que eu tinha mandado, mensagem pelo idealista e tudo mais. Alguns a gente ligava, né? Muitos, quando tinha a possibilidade de a gente conseguir, já tinha sido arrendado, ou já tinha alguém interessado na frente para ver o imóvel. E continuou nossa busca. Até que a imobiliária, que eu tinha mandado mensagem pelo idealista, e era em Viana, lá pra cima, mais pro interior, me ligou e explicou a situação. Olha, nós somos um escritório, com sede aqui, a gente tá em Porto e tem em Lisboa o escritório, e a gente não vai mostrar o imóvel sem, assim, ter uma avaliação e você ser aprovada. Não pede dinheiro, não pede nada adiantado não, gente. Ele só pede, tipo assim, pra ver se realmente é viável, né? A gente vê o imóvel somente se você for aprovado, se a sua ficha for aprovada. Passei para ele a nossa situação, ele me disse o que então a gente podia enviar, né, os extratos bancários e tudo mais. Então, assim, na fichinha, os documentos que ele me pediu, vinha cartão cidadão, outras coisas que a gente não ia ter. Eu expliquei a ele, ele falou, não tem problema, então você vai mandar o seu passaporte. E me falou os documentos que eu mandava, né, os documentos que a gente já tirou aqui, que eram fundamentais. Falou logo, você tem o número de contribuinte? Eu falei, sim, então, beleza. E extrato bancário, mostrando movimentação bancária, renda que a gente tivesse ainda, né, do Brasil. Eu falei, a gente tem como comprovar alguma renda. O Flávio, ele veio ainda recebendo o seguro-desemprego dele, né? A gente se organizou para isso, né, para ele sair da empresa próxima à data, para a gente ter uma garantia ainda de ficar aqui com valor, com algum valor que entraria por mês. Então, eu comprovei e falei, para esse momento inicial, a gente ainda tem valor para receber do Brasil, ainda tinha também minha comprovação, e assim foi. Ele fez a avaliação e eu já agoniada, né? Porque a nossa hospedagem, nisso, em Viana, a gente tinha 4 dias de hospedagem, e eu queria conseguir um aluguel enquanto a gente estava hospedado, para não ter um gasto maior. Senão a gente ia ter que pagar ou um Airbnb, arrumar algo temporário, até a gente conseguir casa. E nisso o dinheiro vai embora. Como a gente está numa situação que tem que dar mais calções, qualquer dinheiro é importante. Então eu ficava em cima, fiquei, e aí, já tem resposta, já tem retorno? Tivemos uma resposta positiva também de Viseu. Positiva assim, ela mandou também mandar os documentos para analisar, que poderia talvez ser feito. No entanto, ela depois me retornou que foi arrendado por outra pessoa. Então, assim, mas só para vocês verem que sim, tivemos outros sims também. Porém, sim, em relação a aceitar a nossa situação, mas não em conseguir a casa. E aí, teve uma outra também em Viseu que me deu um retorno, porém o proprietário ia querer... Era o quê? Não sei se eram 12 meses, alguma coisa assim. Ele queria 1 ano adiantado para ter certeza. Eu falei, 1 ano eu não vou dar. Então, assim, a gente nem tem continuidade nesse assunto. E nisso, esse imobiliário me retornou, falando, olha, a ficha de vocês foi aprovada, mas da seguinte situação. Porque eles pedem normalmente, né, para quem já tem os documentos daqui, um calção, uma renda. E no caso de vocês que não tem, então a gente vai pedir tantos calções, né, e tantas rendas. Seria uma renda, eu acho, 3 calções, tá? E você aceita isso? Vai querer ver o imóvel mesmo assim? Eu falei, claro. E tem que fazer um seguro também. Falei, tá bem, mas o seguro é anual, você não fica pagando por mês. Falei, tá. Ele me passou os valores e assim a gente marcou. Quando você quer ver o imóvel? Falei, amanhã. Claro. Tipo assim, isso foi na quarta, a nossa hospedagem acabava no sábado. E aí ele foi e falou, tá, eu vou verificar com a proprietária. Na verdade eu pensei que o escritório, que fosse a imobiliária, que fosse mostrar o imóvel, mas não, ele entra em contato com a proprietária. Eu acredito também pela nossa pressa de ser no dia seguinte também, né, e eles são distantes. Aí ele foi e falou assim, tá bem, a proprietária vai poder. Me ligou de volta falando que ela podia. Viemos ver, gente, assim, a proprietária já me ganhou ali também. Que pessoa maravilhosa. Um beijo pra ela, em algum momento, se ela for ver.
esse vídeo, não vou falar o nome, né, pra resguardar ela, mas, assim, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, só tenho isso a falar. Então, isso conta também muito. E, assim, o imóvel, maravilhoso, assim, fora completamente das nossas expectativas, acima, né, das nossas expectativas, todo mobiliado, perante os que a gente estava vendo, e que, assim, os sim que a gente teve, não tinha mobília, então, todo mobiliado, 2 banheiros e um T3, 3 quartos. Contra, porque tudo tem seu lado negativo, não tem jeito. Esse a gente recebeu um sim? Ok. Porém, estava acima do nosso orçamento. Nesse meio do caminho, a gente começou a mandar mensagem, tentar imóveis que estavam acima do nosso planejamento. Porque estava difícil os mais baixos. Não é que não tenha, gente. Entende isso? Que o pessoal fica falando, não tem casa, tá difícil. Tem. Todos, eu vi muitos. O problema todo é que queria ou esses documentos que eu mencionei, ou fiador. A gente que chega não tem isso. Então, não tem imóvel pra gente que chega. Depois, estando aqui, beleza. Então, assim, quando o marido vem na frente, vem sozinho, fica num quarto, porque quarto é muito mais fácil para você alugar, que aqui é muito comum isso, né, de dividir, alugar quarto em casas. Então, existe uma possibilidade dele já ir criando vínculo, fazendo a raiz dele para ele conseguir uma casa para quando a família vem. Perfeito. Flávio não quis realmente vir na frente, não teve essa opção, falou que não ia conseguir ficar. E nós nos planejamos para isso, sabendo que seria difícil. Então, a gente viu a casa, gostamos. Na mesma hora eu já liguei pra imobiliária com medo de perder, de alguém ver ou ter outra pessoa. E aí ele já falou, não, tá bem então, ok. E a gente não vai marcar pra fazer a assinatura do contrato. Pra quando você quer mudar? Isso foi na quinta que eu vim ver o imóvel. Falei, pra sábado. Ele, não, mas já em cima eu tenho que ver, falar com o superior. E assim foi. Ele verificou, depois me retornou, não, Natália, ele falou que pode ser sim. A gente assina, né, amanhã, vai ser de forma digital, não precisa vir. Se você quiser vir até o escritório, ok, mas senão não precisa. Pra gente foi ótimo, porque a gente já estava hospedado em Viana e seria em Porto, né, ou Lisboa. E aí ele falou, hoje a gente já te manda tudo, como é que vai ser pra você ir lendo, se preparando, e a gente assina amanhã. E assim foi feito. Depois o próprio, né, o superior já começou a entrar em contato com a gente e mandou toda a documentação pra gente já ler nesse dia e tudo mais, e marcou, amanhã, tal hora, a gente vai estar agendando para assinar o contrato. Vai ser de forma digital, você entra com o seu NIF, seu documento e o número de passaporte, se eu não me engano foi isso. Falei, tá bem. E porque ele também verificou com a proprietária, né, se tinha como entregar o imóvel no sábado. Aí falou, aí você vai no sábado, e eu vou verificar com o proprietário o horário e ela que vai te entregar as chaves e vai te receber lá. Falei, tá ótimo. Nisso, a gente se programou assim, porque o carro, né, vamos voltar no carro, que a gente alugou. Já era pra ter devolvido. Todo dia eu ficava estendendo e aumentando o prazo do carro. Por quê? A gente também tava na busca por carro, mas não tava achando nada, assim, com orçamento bom e o que o carro tivesse bacana pra gente conseguir carregar a família toda e as malas. Porque nisso a gente ainda ia ter que se comover com as malas. Ainda não estávamos em casa. E nisso eu estava aumentando, né, estendendo a diária. E a gente tinha se planejado para o Flávio voltar em Lisboa e devolver o carro. Podia devolver em Porto, porém você paga mais aquela distância, né, de devolução. E nisso a gente tinha se programado para isso. Nesse dia, a gente resolveu assim, olha... ele falou, nesse meio do caminho, né, aí eu falava, não, a gente vai devolver logo o carro, vai logo lá, Flávio devolve, e ele tinha marcado um carro pra ver no lugar, e eu achei um outro em Lisboa, porque aí de repente ele já viria com o carro de Lisboa depois que devolvesse, e assim foi o que aconteceu. Ele foi lá em Lisboa, devolveu o carro e já veio com outro carro, ok? A ideia minha de ficar aumentando as diárias foi mais assim, já que a gente estava indo para cidades distantes para ver casa, o ideal era com um carro com segurança, com tudo, que estivesse funcionando perfeitamente, que a gente não pegou em cima da hora e sem conhecer. Então foi por isso que eu fiquei mantendo ainda o carro alugado, tá? Não foi por nada, não, regalia. Além da gente estar procurando o carro ainda, foi por uma questão de segurança nossa, porque era muitos quilômetros que a gente estava andando por dia para procurar casa, para ver... Entendeu? É assim, eu acho que se fosse somar todos os quilômetros que a gente andou, a gente tinha conhecido Portugal inteiro. Então, enfim, foi isso que aconteceu. Nossa hospedagem no sábado acabava, a gente já saiu da hospedagem direto para nossa casinha. Acima do orçamento, sim, mas foi o sim que a gente recebeu no local onde a gente queria desde o início. Deus é maravilhoso.
E, assim, depois que a gente entrou em casa, gente, a gente começou a receber até ligações, tá? Das outras imobiliárias, dos outros locais que eu entrei em contato. Então, assim, o que acontece aqui? Eles são muito morosos. Às vezes demora muito para te dar um retorno. Então, a gente poderia ter outros sims, porém não era também no local onde a gente queria, né? As outras opções, realmente, sim, foram só essas duas que apareceram em Viana pra gente, no momento da nossa busca. Mas talvez a gente tivesse, sim, em Viseu, em Coimbra, em Braga, ok? E que mais? Eu acho que foi isso. Assim, a nossa trajetória de Lisboa até a nossa casinha, eu já descrevi aqui. A casinha que eu tô hoje. Assim, de Lisboa a Viana do Castelo e até a nossa casa foram essas as etapas. No dia em que eu vim ver o imóvel, eu aproveitei para procurar a escola, para ver como é que era a escola, questão de vaga, mas isso tudo eu vou falar num outro vídeo para não me estender muito. Então, eu vou falar sobre como funciona essa questão de escola para as crianças, né? Aqui você, quando chega fora da época, tem que ir no agrupamento escolar para ver vaga. Então, eu vou estar explicando direitinho essa parte. Então, se você está acompanhando, se você está precisando dessas informações, né? Curte o vídeo, gente, porque isso me ajuda a enviar essa mensagem, esse vídeo para mais pessoas. O YouTube entende que é importante, essa informação tá chegando em mais pessoas, então não deixa de curtir, por favor. Eu tô no início dessa trajetória, né, mas quem sabe? Então, você não esquece de curtir, compartilha para quem você acha que vai ajudar essa informação e se inscreve para não perder os próximos assuntos. Tem muita coisa para falar ainda. Escola, trabalho, enfim, como tá tudo aqui e o dia a dia. Vou estar sempre filmando, mostrando, falando alguma coisa. Se você também quer acompanhar lá pelo Instagram, lá no Instagram eu tô como Nath em Portugal, que já era um Instagram que eu comecei a movimentar assim que eu cheguei aqui. E então você dá uma passadinha lá, tá lá nos stories vários preços de mercado, tem nos destaques, se não tiver no story mais, e algumas informações mais rápidas eu tô colocando lá no Instagram, ok? Muito obrigada pela sua presença e até o próximo.